Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui importantes debates aí que precisam ser feitos por aqueles que querem aí alguma mudança, buscam alguma transformação social, né, e que prezam aí pelos setores oprimidos da sociedade. E um tema bastante interessante, né, que entrou muito em pauta, né, nesse último período, é a questão do jovem e da criança, né, principalmente aí por conta aí de toda a problemática aí dos, né, das escolas, né, dos grupos, né, de WhatsApp e outros aplicativos existentes. Então vamos conversar de tudo isso e também mais um pouco, né, sobre o papel do conselho tutelar, questão de violência doméstica e muito mais, com a Ingrid Limeira, que faz parte aí desse meio. Então, Ingrid, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, boa noite, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Para quem está me assistindo, eu sou Ingrid Limeira, estou conselheira tutelar aqui no município de Santo André, São Paulo, um grande ABC paulista. Minha formação é o direito, sou advogada e também especialista em direito da criança e do adolescente. Essa é a minha primeira gestão no Conselho Tutelar. Eu comecei em 2020, fico até o ano de 2023, né? E tento, porque esse ano tem eleição do Conselho, então a gestão acaba esse ano. Perfeito, Ingrid. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Conforme eu coloquei aqui, né? Colocar aqui é o tema da discussão da relação do jovem e a internet, né? Nesse último mês, né? Um mês e meio, basicamente, a gente acompanhou aí ataques, né? Em escolas, né? E que foram incentivadas aí por grupos, né, de aplicativos de comunicação, né? Nem falo o WhatsApp em si, mas em outros aplicativos, né? E se a gente for investigar mais essa questão dessa relação dos jovens com os aplicativos, né? A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, inclusive de jovens acompanhando jovens, né, sendo incentivados a se automutilar, né, e questões aí bastante complexas, bastante delicadas, né. Eu queria que você comentasse um pouco aí qual que deve essa relação do jovem com os meios de comunicação e como que a gente tem que lidar com isso, né, tanto a família e tanto a sociedade como um todo. Tá. A comunicação hoje ela é essencial, né? Para qualquer ser humano, ela se tornou algo indispensável. A pandemia trouxe a possibilidade disso ser ampliado para as crianças e adolescentes. Antes da pandemia existia um controle maior do que é chamado do uso de telas por crianças e adolescentes. Não eram indicados para crianças na primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, e depois disso com muita supervisão dos pais ou dos responsáveis. Mas a pandemia trouxe o isolamento e as aulas online dessas crianças. Então, foi necessário se abrir esse espaço para as telas também na primeira infância. Porém, esse excesso de telas faz com que a criança, e principalmente o adolescente, né, que está numa fase de desenvolvimento para a vida adulta, ele se perca nesse mundo complexo, sem a supervisão dos seus responsáveis. O que aconteceu com a pandemia? O pai, a mãe, o responsável legal, ele também teve que trabalhar home office, ele também teve que ir para a tela e perdeu com isso o tempo e o controle de fazer esse monitoramento com essa criança, esse adolescente. No tempo que ela estava na escola, que essa criança e adolescente estava na escola, os pais estavam no trabalho, fora de casa,
voltava, a família se reunia à noite, né, horário de jantar, enfim. E existia um possível controle. Com o acesso a telas e as aulas online, isso foi perdido. E, com consequência, os acessos, né? Porque não dá mais para controlar o que esses jovens conseguem acessar. Por mais que os pais tentem com programas e aplicativos de senha, de controle para a idade, é quase impossível ter 100% de certeza sobre o que seu filho está ou não acessando. O que permitiu com que esses grupos fossem criados e desenvolvidos para esses jovens. A pandemia também trouxe uma realidade que é a saúde mental comprometida de todo ser humano, né? Ninguém pós-pandemia está bem, está com a saúde mental 100%. E para os nossos jovens isso foi muito pior, porque teve crianças que passaram processos de transição durante esses 2 anos, 2 e meio. Elas saíram da infância para a adolescência, elas saíram da adolescência para a fase adulta, elas saíram da primeira infância para a segunda infância, que é dos 6 aos 12 anos, enclausuladas, né? Elas ficaram presas dentro de casa sem acesso à rua. Então, elas passaram por processos de transição numa realidade imposta, e eu não estou dizendo aqui que é errado, é óbvio que era necessário, mas que elas não estavam preparadas, não foram preparadas. Então, se os adultos acabaram por si só sofrendo com isso, imagina as nossas crianças e nossos adolescentes. Acho que tudo isso é resultado desse processo que resultou, né, nessa situação, nesse boom, agora com o retorno às aulas. Não que não tivesse, em 2022, por exemplo, as escolas já estavam de forma presencial, mas existia o ensino híbrido, né, o uso de máscara, ainda uma situação sanitária um pouco instável. 2023, a vida em tese, né, volta para a normalidade, uma normalidade que a gente já não sabia mais como viver, e as crianças e os adolescentes foram os mais afetados. Então, volta para a escola, tentar socializar de novo com os colegas, fora das telas, causou tudo isso. É certo. Você coloca a questão aí dos pais, né? Eu já fui professor da rede pública e a gente sabe que tem muito pai que, né, por condições financeiras, por condições econômicas, né, não tem o acesso a essa discussão, a essa questão que deveria ter. Nesse caso, né, que eu acho que a gente precisa, né, inclusive pegar bastante esse botão, né, o que fazer? Bom, a escola o principal ator dessa rede, né? A escola é o acesso da criança e da família aos outros equipamentos. É a porta de entrada dessas crianças. Até porque elas começam muito pequenas, ainda bebês, utilizando as creches, né? Mesmo sem ser um serviço obrigatório constitucionalmente. O que fazer é uma pergunta muito complexa, mas eu acho que iniciar com o acolhimento escolar a essas famílias e desmistificar a ideia da criminalização desses adolescentes, da situação da polícia, do ato infracional, e entender isso como uma questão de política pública, uma questão de saúde mental. E um exemplo que eu vou te dar é muito prático. Existe uma lei, que é a lei dos psicólogos nas escolas, né? Psicólogos e assistentes sociais. É uma lei de 2017, 2018, desculpa, que deveria ter sido sancionada. Aliás, foi sancionada, mas deveria ter sido posta em prática em 2020. Nós estamos em 2023 e ainda não foi implementada de forma completa o serviço de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, o que faz toda a diferença. Eu estou falando de psicólogo e assistente social para, de fato,
assistir essas crianças, esses adolescentes e essas famílias de forma pedagógica, né? Não é um psicólogo numa escola com 2.000, 3.000 alunos. Eu tenho uma experiência aqui, uma escola próxima do meu território, que eu tenho 2.000 alunos. Então, um único psicólogo para tentar entender toda a complexidade da adolescência com essas situações que eles têm vivenciado e dar conta dessas famílias. É humanamente impossível. Então, é necessário que o Estado tome para si a responsabilidade que é dele, né? E implemente a legislação de forma correta, dos psicólogos e assistentes sociais na sala de aula, para acompanhar de forma pedagógica não só esses alunos, mas a comunidade familiar. Certo. E Ingrid, ainda nessa questão, né, eu escutei, né, numa reportagem, né, não que eu estava acompanhando em si, mas eu estava tava jantando, né, no caso, e eu pude ver a reportagem do Fantástico, né, falando que o quarto, né, que é onde que seria o lugar que o jovem se sentisse seguro, se tornou um lugar perigoso. Você concorda com isso? O principal problema ainda do jovem hoje é a questão da internet, do acesso a esses meios de comunicação. Né? Não que isso seja em si um problema, que isso é uma coisa boa, mas né, a maneira como que isso tá sendo feito. Ou ainda questões como a violência doméstica, a violência dentro de casa, seja contra a criança, ou a criança assistindo casos de violência, isso ainda é o maior problema que tem que ser batido. Eu acredito que o maior problema com essas situações que têm acontecido com a criança e o adolescente é a falta de comunicação. Primeiro é a falta de reconhecimento da criança e do adolescente enquanto sujeito de direito, enquanto ser humano. Né? Os adultos, a gente vive num país culturalmente, numa cultura de que criança e adolescente não tem querer. A gente escuta isso a vida inteira. Eu escutei quando era criança, você provavelmente escutou, e acaba reproduzindo isso com os nossos filhos. Criança não tem querer, criança não tem querer, criança não dá palpite, eu sou seu pai, eu que decido a sua vida. E a falta de escutatória, né, que é uma palavra que Suassuna falava muito bem, eu adoro também, a falta da escutatória, a falta da escuta dessa criança, de tentar entender os sentimentos dessa criança, o que é que ela deseja. E eu não estou dizendo que é para fazer com que ela faça tudo o que ela quer sem limites. Não, crianças precisam ter limites, precisam ter rotina, precisam ter regras, mas elas precisam ser ouvidas também enquanto sujeito de direito, né? Elas precisam ser reconhecidas enquanto ser humano. Então, trancar uma criança, e eu entendo a dinâmica familiar do ano de 2023, do século 21. A gente trabalha 10, 12 horas por dia, até mais do que isso, porque todo mundo traz trabalho para casa, fica nas telas também, né? Eu trabalho no escritório, saio do escritório, venho para casa, continuo no WhatsApp trabalhando e acabo esquecendo o meu entorno. E essa criança vai crescendo sozinha. Essa criança vai crescendo sem um diálogo familiar, se trancando nesse quarto e recebendo informação que deveria ser dado pela família, e eu não estou falando só dos pais, nem dos responsáveis legais, mas da comunidade familiar, das telas. Ela está recebendo informação no YouTube, ela não está só assistindo aula pedagógica no YouTube, né? Ela está aprendendo tudo, absolutamente tudo no YouTube, tudo que é bom e tudo que não é bom. É preciso ouvir essa criança, é preciso ter tempo para eles, né? Criança e adolescente. Pais e responsáveis precisam ter tempo para os seus filhos e principalmente tempo para escutar os seus filhos. Eu acho que é isso que está faltando, assim, para ser o primeiro passo. Se você me perguntasse qual o primeiro passo para tentar resolver a situação, eu diria é o diálogo entre pais e filhos, porque ele parou de existir.
né? Dentro da nossa dinâmica de trabalho, ele parou de existir. Infelizmente, crianças elas nunca foram ouvidas, né? Por causa dessa cultura de que a criança não tem muito o que saber. Mas agora elas têm uma necessidade de falar, porque elas consomem muita coisa, mas também não conseguem pôr isso para fora, não conseguem expressar esses sentimentos, não conseguem expressar o que foi consumido nessas telas, nesse mundo virtual. E isso desencadeia uma situação que foge do controle dos adultos. A chamada regularização das mídias sociais, né, de um modo geral, seria uma saída para resolver esse problema aí da questão, dessa relação complicada e até abusiva, né, entre jovens e redes sociais? Eu acho que a regularização é um desses caminhos, mas não é o que vai resolver, né? Como eu já tinha falado anteriormente, o que tem que resolver é o diálogo. Você precisa saber o que seu filho está vendo na internet. Você precisa ter acesso a quais são as páginas que ele usa, quais são os diálogos que ele tem, quem são esses amigos virtuais. Mas para você fazer tudo isso, você precisa de tempo. E esses pais, diante de uma cultura do consumo que a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para consumir, perderam o tempo de conversa, porque o tempo que eu estou conversando com meu filho é um tempo que eu preciso ganhar dinheiro, é um tempo que eu tenho que estar no WhatsApp resolvendo situações do escritório, é o tempo que eu tenho que estar consumindo também, né? Porque a internet também, os adultos também consomem em excesso. Rede social, internet, enfim. A gente trabalha 24 horas, né? Sai do escritório, mas está trabalhando. Sai de telemarketing, mas está trabalhando. Então, acho que a falta de diálogo como um todo. E a delegação de responsabilidade também para os outros, né? Você falou que que já foi professor, então melhor do que ninguém você sabe o quanto há uma cultura também de delegar para a escola e para os professores a responsabilidade de educar filhos, né? A escola está ali com responsabilidade de ensinar pedagogicamente, mas a educação tem que ser vinda de casa, dos pais e dos responsáveis. Certo. Vamos, mudar um pouquinho aí do tema, né? Você falou, da questão das eleições aí em torno aí do Conselho Tutelar de Santo André, né? Imagino. Como que está, como que está se dando esse cenário eleitoral, né? Quem que está disputando, né? As eleições e como que se dá o chamado conservadorismo, né? Dentro do Conselho Tutelar, né? Principalmente daqui de Santo André, porque eu que sou de fora do conselho, eu escuto que muitos conservadores ficam de olho aí no conselho tutelar aí para poder implementar, né, o seu modo de pensar, a sua política. A eleição do Conselho Tutelar, ela acontece a cada 4 anos, como as eleições legislativas, né, e executivas. O pleito também é muito parecido, mas tem um processo, e aí o processo depende de cada município, né? O município de Santo André, o processo eleitoral se dá primeiro com a inscrição, tem um edital, é lançado um edital, o edital de Santo André foi lançado dia 17 de março, não, de abril, desculpa, 17 de abril, e vai até 31 de maio. Então, esse é o período de inscrições para os candidatos do Conselho Tutelar de Santo André. Primeiro passa-se pelo processo seletivo de inscrição, com a entrega de documentos exigidos pelo edital. Depois tem uma prova, essa prova é uma prova de conhecimentos gerais e específicos, como se fosse uma prova de concurso público. Ela tem, a prova desse ano, por exemplo, ela vai ter 88 questões, divididas entre conhecimentos gerais e específicos, e aqueles que passarem na prova e estiverem aptos a concorrer serão candidatos ao Conselho Tutelar. A eleição, ela acontece no dia 1º de outubro de 2023.
E a eleição também é bem parecida com a eleição legislativa, né? Você tem que usar o título de eleitor, cédula de identidade, ir até o local de votação e votar no número do candidato pela urna eletrônica. Então, é dessa forma que acontece o processo do conselheiro tutelar e ele toma posse no ano seguinte. Nesse caso, a eleição é outubro desse ano e a posse janeiro de 2024. Sobre o conservadorismo, eu acho que a gente está falando de pessoas, né? E é uma crescente muito grande no Brasil como um todo, essa questão dos espaços legislativos e até mesmo dos espaços de poder serem tomados por uma onda conservadora. Então, é muito importante que pessoas progressistas, que pessoas que entendam a diversidades, respeitem diversidades e principalmente respeitem direitos humanos, estejam aptos a ocupar esses espaços. Né? Em alguns outros municípios, as inscrições já foram encerradas, vai ter processo de prova. O município de São Paulo, por exemplo, não tem um processo de prova, mas essa avalanche conservadora é muito maior no município de São Paulo, na capital, porque a capital tem 52 conselhos tutelares, então a disputa é muito maior, né? O município de Santo André atualmente tem 3, e para a próxima eleição, que é essa eleição que as inscrições estão abertas, foi aberto mais um conselho. Então, o ano que vem, o município de Santo André contará com 4 conselhos tutelares. É importante que os progressistas se atentem a esta eleição, porque é uma eleição extremamente importante. São estas pessoas que vão tomar posse, que serão eleitas e vão tomar posse, que estarão aptas para zelar pela proteção integral das crianças e adolescentes do município. Então, é tão importante para o candidato como também para o eleitor, né? É importante que o eleitor saia de casa, porque essa eleição ela não é uma eleição obrigatória, é uma eleição facultativa. Então, é importante que no dia 1º de outubro você saia de casa, você eleitor, e conheça quem são os candidatos ao Conselho Tutelar do seu município, não só para aqueles que têm filhos, né, mas para todo o município como um todo. Se atente ao currículo desses candidatos e vote em alguém que realmente respeite os direitos humanos e respeite o direito da criança e do adolescente. Perguntinha bastante besta, né? Que acho que não seria tão besta assim. Qualquer um, né, pode votar, né, nas eleições aí do Conselho Tutelar, o que precisa, né? E se precisa, tipo, de algum documento específico aí para realizar essa votação. Como que funciona essa parte, digamos assim, mais técnica? O eleitor é aquele eleitor que tem título, né? Qualquer munícipe que seja portador de um título de eleitor, uma cédula de identidade, ele está apto a votar no Conselho Tutelar. Ele tem que votar no conselheiro tutelar do seu território. Então, também é necessário que se faça essa pesquisa. Como eu falei, o município no ano que vem, né, terá 4 conselhos tutelares. O município de Santo André, ele é dividido por territórios. Cada conselho, ele está responsável por um território. Eu trabalho no território do Conselho 1, primeiro Conselho Tutelar de Santo André, que é o território que abrange o centro da cidade e os seus arredores. Então, eu trabalho com bairros que vem a Vila Guelmar, divisão ali de São Caetano, Tamarutá, Caçacadura, até a divisão com São Bernardo, ali Jardim Alvorada, também pega o Meroton esse ano, né? O ano que vem vai haver uma outra divisão geográfica. Então, como que eu sei, eu eleitor, conselho tutelar? Primeira coisa, procurar qual é o seu território. Se você é do território do Conselho 1, do Conselho 2, do Conselho 3 ou do Conselho 4. Sabendo qual é o seu território, conhecer os candidatos daquele território. Conhecendo os candidatos daquele território, votar no que mais te atrai ideologicamente. Acho que a ideia é essa. Certo. E em um desses territórios você, né, lançou sua candidatura, né?
É uma candidatura, primeiramente, é uma candidatura individual ou é uma chapa? E quais são as diferenças, né, de você com outros candidatos aí que possivelmente estejam concorrendo junto com você a essa vaga? O Conselho Tutelar é uma candidatura individual, porém, o munícipe pode votar em até 2 candidatos. Isso está na lei municipal, né? A gente tem uma lei própria, que é a lei do Conselho Tutelar, é uma lei de iniciativa do Executivo. Então, o munícipe ele pode votar em até 2 candidatos daquele território, mas o candidato se inscreve de forma individual. Então, no dia que o município sair de casa para votar, ele pode escolher até 2 candidatos. A candidatura ela é feita de forma democrática, como eu já informei, tem um edital com os requisitos que o candidato precisa preencher. Depois o candidato passa por essa prova, que ela também é eliminatória, e só depois da prova, aqueles que passaram na prova, tiveram média na prova, é que estarão aptos para se tornar candidatos, né? Até então eles são, até a prova, até o momento da prova, eles são pré-candidatos. O candidato ele se identifica e faz essa apresentação da forma que melhor lhe apresentar ideologicamente. Então, eu, Ingrid, sou uma pessoa que me identifico como de esquerda, progressista, a favor dos direitos humanos, e tenho todo um currículo baseado nessa fonte. Então, o eleitor que se identificar comigo, provavelmente pode ou não, enfim, querer votar em mim, desde que ele more no meu território. Se for um outro munícipe de um outro território, ele vai ter que conhecer o currículo daqueles candidatos para tentar se entender ou não. Mas lembrando que é uma eleição facultativa, né? Então você vota se quiser ou não. É importante que vote, né? Eu já falei isso e vou repetir. É importante que saia de casa para votar, porque são pessoas que estão aptas a zelar pela proteção da criança e do adolescente. O conselheiro tutelar tem como função primordial zelar pela proteção da criança e do adolescente. É um cargo extremamente importante, fundamentado em lei federal, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz o conselheiro tutelar e as suas atribuições de maneira taxativa no Estatuto. Então, é importante se conhecer, é importante que a comunidade entenda quem é esse personagem e também faça parte, né, dessa eleição. E quais são suas propostas, o Ingrid? Então, o conselheiro tutelar, ele não tem propostas, né? Porque o trabalho dele, ele é um trabalho administrativo. E ele trabalha baseado no rol taxativo de artigos. Né? O papel do Conselho Tutelar, as atribuições do Conselho Tutelar, elas estão descritas de forma taxativa no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu, conselheira tutelar, só posso fazer o que está descrito no artigo 136 do ECA. E alguns outros artigos ali, mas basicamente é o 136 que fala das nossas atribuições, né? E no 98, no 101, enfim, numa parte mais jurídica aí da situação, eu também posso atuar. Mas, diferente das candidaturas legislativas ou executivas, né, eu não preciso preparar uma proposta. Eu preciso apenas me comprometer em não vilipendiar o Estatuto da Criança e Adolescente, respeitar os direitos humanos, respeitar as diversidades, respeitar a criança e o adolescente enquanto sujeito de direito, respeitar as famílias, as diversidades das famílias, as famílias plurais, né? E não violar nunca, acho que a base de tudo é não violar direitos humanos.
ser um bom conhecedor do Estatuto da Criança e do Adolescente, ser um bom conhecedor das legislações correlatas, né, que fazem parte ali do rol da proteção e promoção de defesa das crianças e do adolescente, ser um bom conhecedor do papel da rede de proteção, porque a rede de proteção da criança não é só o Conselho Tutelar, é a escola, é o CREAS, é o CRAS, é a saúde, é a assistência social, é a habitação, então é o judiciário, é a segurança pública, todos esses atores fazem parte de uma rede para a proteção de crianças e adolescentes. Então é importante demais que o candidato ao Conselho Tutelar conheça essa rede, entenda qual o papel de cada membro dessa rede, respeite o papel de cada um e trabalhe em conjunto pelo único objetivo, que é a proteção integral da criança e do adolescente. Certo. E uma pergunta bastante ampla e genérica, então, para a gente, né, continuar a nossa conversa aqui. Afinal, então, o que que faz um conselheiro tutelar, né? Quais que são as atribuições, o papel dele, né? O que que ele pode fazer e o que que ele não pode fazer? E principalmente quais são as suas limitações? Tá. Essa parte é uma parte um pouco burocrática, no sentido de que, como eu já informei, as atribuições do conselheiro, elas estão de forma taxativa, ou seja, elas estão postas, né, no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não posso ultrapassar aqueles limites do que diz a lei. Qual é o papel do conselheiro? Também de forma muito objetiva, lá no artigo do ECA: zelar pela proteção integral da criança e do adolescente. De que forma é feito, de que forma eu zelo pela criança e do adolescente? Eu zelo quando eu observo que há uma violação no direito à educação, à saúde, à habitação, à assistência social, à moradia, dentro todos esses direitos. Quando há uma violação, quando existe uma violação desse direito, é aí que o conselheiro tutelar age. Ele age tanto em face do Estado, né, quando não há uma vaga na escola, quando não há um médico apto para atender aquela criança, quando a assistência social também não está disponível para aquela criança, para aquele adolescente, ou até mesmo para aquela família, porque não tem como proteger uma criança sem também não proteger a família. E também quando há violações de direito por parte dos responsáveis legais, dos pais, das mães, dos tios, dos avós, dos responsáveis da comunidade familiar. Então, existem leis, né? A lei Menino Bernardo, a lei Henri Borel, que é a lei mais atual de atuação do Conselho Tutelar, onde ela conceitua a violência doméstica. Hoje, no Brasil, a lei Henri Borel classificou violência doméstica sobre tudo aquilo que é violência física, psicológica, emocional, patrimonial contra crianças e adolescentes até 14 anos como crime hediondo. Então, bater em uma criança de 0 a 14 anos, machucar, abusos sexuais, exploração sexual, estupro de vulnerável, é crime hediondo, né? Passível de prisão em flagrante, de afastamento do agressor do lar, e o conselheiro tutelar é esta pessoa que vai agir nesse sentido. Quando a necessidade também, né? Porque tem a rede pública, o judiciário, mas o conselheiro tutelar está ali, geralmente é a porta de entrada, é o primeiro que fica sabendo dessa situação. E como que o conselheiro tutelar sabe disso, né? Acho que eu já vou ultrapassar aqui antes que você me pergunte. Através de denúncia. É muito importante que o munícipe, mais uma vez, faça parte do conselho tutelar e veja o órgão como um órgão de proteção. É importante denunciar as violações. É importante denunciar as violações tanto nos bairros, nas casas. Se você vê uma criança sofrendo violência, apanhando, sendo abusada, de qualquer tipo de situação,
denuncia ao Conselho Tutelar, e para pais irresponsáveis quando há uma violação do Estado. O Estado hoje é o maior violador de direito. É o Estado que falta com a educação, é o Estado que falta com a saúde, é o Estado que falta com a habitação, e o conselheiro tutelar também é esse que enfrenta o Estado para zelar pela proteção dessa criança. É o conselheiro tutelar que vai requisitar serviços de saúde, que vai requisitar serviços de educação, que vai requisitar serviços de assistência social, da habitação, de qualquer serviço voltado à criança e adolescente do Estado. É o conselheiro tutelar que pode fazer isso também, fora os outros atores também da rede, mas assim, o conselheiro é esse primeiro passo. Ingrid, durante a pandemia teve vários casos aí de violência domésticas e abriu toda uma discussão, né, dentro da sociedade como um todo de como lidar com essas violências, né? Uns, né, que queriam a abertura de tudo antes da hora, né, queria que usavam isso como, né, desculpa, né, para poder, né, justificar sua política, né? Mas a gente sabe, a gente soube que esses casos de violências eram reais e concretos, né? Como, né, que você que está aí na linha de frente desse problema lidou, né, com esse problema naquele período? E como lidar com esse problema hoje também? Bom, o Conselho Tutelar ele não parou na pandemia, né? A gente trabalhou. O Conselho Tutelar ele trabalha 24 horas. De que forma? No horário comercial, que é das 8 às 17, o conselheiro está na sede, no órgão. E aí tem vários endereços na cidade para cada território, como eu já informei. Das 17 até as 8 da manhã, o conselheiro trabalha como sobreaviso, com um celular de plantão. Então a gente acaba trabalhando 24 horas. Eu estou durante o dia na sede e durante a noite aqui ligada no plantão. Durante a pandemia não foi diferente, a gente continuou trabalhando. As denúncias, elas aparentemente ficaram subnotificadas e ficaram subnotificadas pela falta da escola também, porque a escola é uma boa parceira nossa com relação às denúncias, às notificações. As crianças confiam nos seus professores para contar, né, as violências, e os professores repassam essas denúncias, essas notificações ao Conselho Tutelar. Fora da sala de aula, essas crianças não tinham em quem confiar, não tinham com quem contar e para quem contar. Então, tem os canais de denúncia, né? Tem os números fixos da sede, dos órgãos, tem o celular de plantão, tem o WhatsApp, tem o Disque 100, que é um número muito importante para quem tem medo de ser descoberto. A denúncia sempre é anônima. Mesmo você ligando na sede do Conselho Tutelar ou falando pelo WhatsApp, a partir do momento que você solicita que aquela denúncia seja anônima, a gente transcreve a denúncia, o endereço, as informações e apaga ela do WhatsApp, para que não seja informado, né, a origem do denunciante. E para aqueles que têm medo de denunciar, mas precisam, acham que tem essa necessidade e é importante que denuncie, tem o Disque 100. O Disque 100 é um número do governo, né, do Ministério dos Direitos Humanos, a qual é informado através de um robô, né? Quem atende é uma central de atendimento. Primeiro tem o robô, que é o telefonema eletrônico, e depois passa para alguém que vai registrar a ocorrência, mas você não precisa se identificar. Certo, você citou aqui, né, da questão da violência de 0 a 14 anos, né? Mas a gente sabe que 15, 16 e também 17, né, ainda, né, de acordo com a lei, é considerado menor de idade. Né? Como o Conselho Tutelar tem uma política para
para esse setor aí dos jovens, né? Como que funciona, se tem? Bom, o Conselho Tutelar atende de 0 a 18 anos. Na verdade, 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Até um dia antes dos 18 anos, o Conselho Tutelar atende. Quando eu citei a Lei Henri Borel, que é a nova lei, que ela foi sancionada no ano passado, ela conceitua crime hediondo, aqueles cometidos de 0 a 14 anos. Não significa dizer que os crimes cometidos de 15 a 18 não vai ser crime, ele continua sendo crime. Só que cometidos com crianças e adolescentes até 14 anos, existe uma agravante, né? A agravante no processo penal lá na frente de quem for esse investigado. Essa pessoa que cometeu o crime com criança e adolescente até 14 anos, dentro do processo dele criminal, ele vai sofrer um agravante, porque ele se torna crime hediondo. De 15 a 18 ainda é crime, mas dependendo da situação, essa agravante ela não é aplicada. Mas aí é cada caso, tá? Tem que se entender quais são os casos. Por exemplo, o estupro de vulnerável, ele é caracterizado, isso são partes jurídicas, né? Por isso que eu falei que é importante ter conhecimento da legislação para o candidato. O estupro de vulnerável, ele é caracterizado até 14 anos. De 0 a 14 anos, estupro de vulnerável. De 14 a 18, ele é abuso sexual ou exploração sexual. Então, são nomenclaturas jurídicas que fazem diferença dentro do processo criminal, dentro da investigação, dentro do judiciário. Mas ela não deixa de ser importante para aquele que sofre e nem tampouco para aquele que denuncia. Então, não é porque não tem 15 anos que não vai denunciar o abuso sexual. Vai sim, é importante saber que aquela adolescente, aquele adolescente está protegido, tem aonde se proteger, quem pode protegê-lo e deve ser protegido. E nessa questão tão delicada, né? Eu acredito que não, acho que não, espero que não com todas, para não ser taxativo ou até mesmo preconceituoso, mas por parte de algumas instituições religiosas, né, a gente sabe que tem muito passapano, né, para a família, tipo, de não denunciar, que não é bem assim, porque é família, algo, né, divino. Como que vocês lidam com isso, né? Porque deve ser um negócio bastante complicado e bastante delicado, né? De se conversar. O conselheiro, ele não é funcionário público, tá? Mas ele está dentro da organização pública. E dentro das suas atribuições, competências e prerrogativas, ele tem a fé pública e também interesse de agir. Então, é necessário que, na hora que eu escute, enquanto conselheira, esta criança ou esse adolescente, porque nós podemos escutar, a lei de escuta especializada permite essa escuta, e este pai se negue, por exemplo, a fazer um boletim de ocorrência, a querer levar à frente essa denúncia de abuso sexual, por exemplo, o conselheiro tutelar pode fazer isso pela criança, independente da anuência do genitor, da genitora ou do responsável legal. O conselheiro tutelar pode representar direto ao Ministério Público, em nome da criança, aquele crime. Por isso que é muito importante o nosso papel, é muito importante que a sociedade reconheça esse papel e que se faça entender a amizade mesmo comunitária entre o conselheiro e a comunidade. Né? Não importa se o pai ou a mãe ou o responsável legal queira ou não denunciar um crime que aconteceu com o filho. Se o filho verbalizar aquilo para o conselheiro, se o conselheiro tiver conhecimento daquilo, se ele tiver provas daquele crime, ele pode diretamente representar o Ministério Público a favor da criança. Ele vira advogado dessa criança, né?
para explicar de uma forma mais simples assim. O conselheiro tutelar vira o advogado da criança e faz a representação criminal, a representação administrativa, a representação civil, para ajudar, para favorecer, para proteger aquela criança e aquele adolescente de qualquer tipo de violência que ele tenha sofrido. E como que é? E uma coisa que, uma dúvida, acho que não minha, mas que acho que muita gente pode ter, é o conselheiro tutelar é um cargo remunerado ou não? Quando o Conselho Tutelar foi pensado lá em 1990, né, com a promulgação do ECA, com a criação do ECA, ele não era um cargo remunerado. Aqui no município de São Paulo, no estado de São Paulo, né, no município de São Paulo, mas depois nos outros municípios do estado, ele começou a ser remunerado na gestão da Erundina. Nem faz tanto tempo assim, né? E hoje ele é um cargo remunerado. E aí os salários, né, ou as remunerações vai depender muito de município para município, os direitos trabalhistas também. Tem município que paga, por exemplo, salário, convênio, vale transporte, vale refeição. Tem município que não, tem município que dá carro, transporte, tem município que não, então vai depender muito do município, né? O município de Santo André, hoje, atualmente, na lei vigente, ele paga um salário para o conselheiro tutelar, uma remuneração para o conselheiro tutelar, mas, por exemplo, não paga vale transporte, não paga convênio, não paga vale alimentação, nenhum tipo de de benefícios trabalhistas, por assim dizer. É apenas um salário, uma remuneração, sem esses outros benefícios. Tem municípios por aí afora que faz, então vai depender muito da legislação municipal. Não dá muito para... Isso não é uma regra, né? Porque o Conselho Tutelar é um órgão municipal. Então, quem decide quanto como a forma que é o prefeito. O prefeito pode ou não mudar a legislação. Existe um projeto de lei lá no Congresso para fazer uma lei federal para regulamentação do Conselho Tutelar. Mas isso é um assunto que está lá há anos e provavelmente vai ficar tantos outros aí até ser aprovado. Uma pergunta bastante besta. Vocês possuem sindicato, alguma organização, né, de reivindicação de direitos? Isso é... Não, não. A gente não é sindicalizado, não tem sindicato. É tão complicada a nossa situação trabalhista, e aí eu vou falar do município de Santo André, tá? Porque, enfim, como eu já falei, é um órgão municipal, né? Nós não somos servidores públicos, mas também não somos CLT e vivemos em um limbo aí. A gente tem uma legislação própria do Conselho Tutelar, que nos dá direito a uma remuneração mensal, 13º e férias. Isso a gente tem. Mas eu não tenho nenhum outro tipo de direito trabalhista, como eu falei, vale transporte, VR, convênio. Se eu ficar doente, por exemplo, a legislação atual, vigente, se eu ficar mais de 30 dias afastada, eu perco meu 13º, eu preciso trabalhar 12 meses no ano para ter direito à gratificação natalina. O que mais? O direito de férias também, preciso trabalhar 12 meses para ter direito a férias, enfim. É complexo, né? Existe uma lei nova que foi aprovada, mas ainda não foi sancionada, que nessa legislação nova, que apesar de aprovada, ainda não sancionada, nos forneceu alguns outros direitos.
como, por exemplo, o de poder se afastar por doença por mais de 30 dias e não perder o 13º, receber o 13º de forma proporcional. Mas como ela ainda não foi sancionada, não dá muito para falar sobre ela, né? Mas basicamente é isso. É a remuneração, o que a gente fala que é remuneração pura e crua. Mas sim, é remunerado. Mas trabalhar também 24 horas sem ser remunerado, né, é um processo de escravização. Sim. E como que os governos, né, seja em âmbito municipal, estadual, até federal, tratam o conselho tutelar? Tratam com a devida atenção ou você percebe que existe aí algum desleixo, alguma má vontade pública, política, né, de dar a devida atenção que que o conselho tutelar merece? Bom, o Conselho Tutelar, como eu já falei, é um órgão público municipal, né? Ele é autônomo para as suas decisões, mas administrativamente ele é vinculado ao Executivo Municipal. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele determina que todo o funcionamento do Conselho Tutelar, seja ele o prédio, né, os equipamentos de trabalho, o carro para trabalhar, a remuneração do conselheiro, seja fornecido pelo Executivo Municipal. Mas a infraestrutura é péssima, as condições de trabalho são péssimas, a valorização pior ainda, que é uma realidade pelo que eu percebo, assim, nos grupos, né, a gente tem vários grupos aí de comunicação com o Brasil inteiro, é uma realidade nacional. Apesar de todos os municípios não dão os devidos valores ao Conselho Tutelar. Isso é uma queixa do conselheiro e da rede de proteção da infância para o Brasil inteiro, né? Não há essa valorização do profissional. E o governo como um todo, acho que não gosta muito do Conselho Tutelar, porque é o Conselho Tutelar que faz ele trabalhar, né? Vamos voltar lá para aquela informação que eu dei, que as violações de direitos realizadas pelo Estado, elas são cobradas pelo Conselho Tutelar. Quando não há vaga em creche, é o conselheiro que vai lá brigar com a prefeitura por essa vaga em creche, né? Quando não há assistência médica, é o conselheiro tutelar que vai lá brigar com a Secretaria de Saúde pela assistência. Então, assim, o conselheiro é aquela persona não grata nas secretarias municipais, porque somos nós que requisitamos os serviços e brigamos quando se fala de criança e adolescente. Certo. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, tá muito bom o papo, né? E espero que os ouvintes gostam aí dessa discussão. Muito. Eu escuto muito, né, uma frase bastante infeliz, né, que o ECA, né, só deu direito, mas não deu deveres para o jovem. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão aí, né, que muitos falam, né, qual que é a importância né, do Brasil ter um ECA, né, aí para os nossos jovens e para as nossas crianças. O Estatuto da Criança e Adolescente, criado em 1990, ele tira essa criança pobre, preta e periférica do lugar de marginalidade. Então, dizer que o ECA só deu direitos para criança e adolescente é uma afirmação extremamente racista, inclusive. Aliás, principalmente racista, porque ela traz, o ECA vem para dizer que crianças pretas, pobres e periféricas também são gente, também são seres humanos, também precisam ser ouvidos, também precisa de assistência de política pública, também precisa de educação, de saúde, de moradia, de lazer, de comida, né? E é isso que o ECA faz. O ECA não deu direitos demais para a criança, o ECA deu apenas o devido direito. Entender que aquele ser humano precisa ser respeitado. A cultura da palmada, ela é totalmente equivocada. Além de criminosa, ela é totalmente equivocada, porque o ser humano não acha normal bater numa mulher, né?
Não acha normal bater no idoso, não acha normal bater num animal, mas acha normal bater numa criança. E se você pergunta qual o motivo, ele diz assim que é para educar, né? Ah, ele tem que apanhar para educar. Ah, eu apanhei e hoje estou vivo. Não, você cresceu ou só sobreviveu? Tudo bem, até crescer um adulto que apanhou e está vivo. Está vivo, mas está com a saúde mental em dia? Tá legal? Não virou ninguém, virei um cidadão de bem. Vamos ver, vamos entender isso aqui, se é mesmo, se você virou mesmo um cidadão de bem, ou se naturalizou a agressão, né? Se naturalizou a reprodução da violência. Acho que isso tudo precisa ser pensado dentro dessa frase, dentro dessa afirmação de que o ECA trouxe direitos demais para as crianças. Ele só trouxe o direito da criança não ser agredida, da criança ser respeitada enquanto sujeito de direito, da criança ter escola, da criança ter saúde, da criança ter lazer. Foram esses os direitos que o ECA trouxe e que a sociedade precisa respeitar. Né? Esse direitos demais talvez seja para aquela criança que está ali em situação de vulnerabilidade econômica, em situação de rua, marginalizada pela população, que é o que acontece, né? Eles veem a criança ali, eles ligam para a assistência social para tirar da frente da loja, para tirar do... Não é o interesse da criança estar assistida, é para que ela não fique na frente da sua loja, para que ela não fique sujando, né? Visualmente, poluindo visualmente o ambiente. Então, volto a ratificar que é uma afirmação racista, preconceituosa e sem nenhum conhecimento técnico, científico e nem mesmo humano. Essa afirmação de que o ECA trouxe direitos demais para as crianças e adolescentes. Vou tomar um pouquinho do seu tempo, peço mil desculpas para estender aí para mais uma pergunta, né, que é uma coisa muito interessante, a questão da palmada, né? Você falou uma coisa bastante interessante, né, que a gente se torna uma questão horrível e com toda razão, né, bater numa mulher, bater num idoso e até mesmo bater no animal, mas a gente naturaliza aí bater em criança, né? É, existe uma lógica de que, né, a criança seria a propriedade do pai e da família e logo, né, como que a propriedade eu posso fazer muito bem o que eu quero com ela? Sim, é exatamente essa lógica. E essa lógica também por exemplo, para a mulher, né? Eu dou aula de direito da mulher e eu adoro quando tem mulheres mais idosas da minha turma ou mulheres de outra geração, que aí eu vou falar do livro das coisas, onde as mulheres pertenciam ao livro das coisas. As mulheres casadas possuíam o sobrenome do marido porque elas eram propriedades do marido. Da mesma forma que você compra um carro, uma casa e põe seu nome, você casava com a mulher e colocava o seu nome nela. Então, a violência contra a mulher vem daí. Ela é minha esposa, ela é minha propriedade e eu faço com ela o que eu quero. Não é diferente com as crianças, né? Ele é meu filho, eu coloquei no mundo. Eu já escutei frases do tipo: eu coloquei no mundo, eu tiro. É um ser humano que você está falando, né? Você está falando de alguém que você colocou no mundo, tudo bem, você gestou por 9 meses, ok, tá certo. Mas essa pessoa respira, essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa tem órgãos, essa pessoa tem um cérebro pensante, né? E é um sujeito de direito, está lá no Código Civil, não sou eu que estou dizendo, nem estou inventando. Está no Código Civil, a gente existe... o direito à vida, inclusive, é uma discussão jurídica que fala sobre o direito do nascituro, sobre o direito da criança, até mesmo dentro do ventre, né? E é por isso que tem todas essas discussões mais complexas sobre o aborto ou não, que aqui não vem ao caso, mas é porque o direito civil já tutela essa proteção lá atrás. Então, chegar hoje e dizer assim, é meu filho, eu posso bater, eu posso tirar, não, não pode, não é. Ele é seu filho, mas ele não é sua propriedade, né? A escravização já acabou, onde os senhores registravam pessoas em seus nomes
e chicoteavam essas pessoas porque elas eram suas propriedades. Isso já foi encerrado. Parece que não, mas sim, o Código Penal e o Código Civil já deixam isso muito claro. Então, vilipendiar corpos de crianças e adolescentes é crime. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma live, mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Ingrid Limeira. Gostei bastante da conversa. Confesso que eu aprendi aí bastante coisa também, que é bastante importante, que é legal, né, aí ter essa troca aí tanto com a Ingrid, mas também com outras pessoas também. E passo a bola para ela novamente e fazer as considerações finais. Eu queria agradecer, Guilherme, mais uma vez, né, pelo convite, a oportunidade. É sempre uma grande satisfação ter oportunidades de falar sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão tão rechaçado, tão. Como é que eu vou falar? É um órgão que a sociedade não compreende e deixa ele num lugar tão escuro, tão frio. E o Conselho Tutelar é um órgão fantástico, né? É um órgão amigo da sociedade, amigo da criança, amigo do adolescente. Como eu falei, somos nós que brigamos por essa proteção integral, somos nós que brigamos com o Estado, principalmente com o Estado. O maior violador de direito da criança e adolescente é o Estado, e é o conselheiro tutelar que dá a cara a tapa, literalmente, porque a gente até apanha fisicamente nessas guerras aí, para proteger criança e adolescente e proteger a família, né? Não há criança e adolescente protegida sem família protegida, sem família preservada. Então, mais uma vez, queria chamar a atenção para a eleição do Conselho Tutelar, para você que é munícipe de Santo André, dia 1º de outubro de 2023, tem eleição do Conselho Tutelar, das 8 horas da manhã às 17 horas, esteja com o título de eleitor em mãos, procure quem são os candidatos do seu. Primeiro, procure o seu território, o Conselho Tutelar do seu território, procure quem são esses candidatos, analise os currículos, as formações ideológicas, o que ele pensa sobre direitos humanos, principalmente sobre o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né? A gente tinha um presidente que falava que o Estatuto da Criança e Adolescente tinha que ser rasgado e jogado lá na latrina. Então, tentem observar essas ideologias, se as pessoas respeitam o Estatuto, respeitam as legislações correlatas, e votem no conselheiro tutelar do seu território, porque ele é um personagem muito, muito, muito importante na proteção da criança e adolescente. É isso. Boa noite, muito obrigada. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a Ingrid, muito obrigado também a você que está nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente o nosso trabalho, né? Curta também a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram, no TikTok, podcast Mesa de Debates. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço aí a todo mundo e fui!